Olá, turma. Hoje, em nossa aula de Química, vamos ver classificação das cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser abertas e fechadas. Aberta, acíclica ou alifática, e fechadas ou cíclicas. Mas hoje nós vamos ver cadeia aberta, também denominada de acíclica ou alifática. Vamos ver o que é isso. Cadeia aberta, acíclica ou alifática é o tipo de cadeia carbônica onde o encadeamento dos átomos não sofre fechamento. Aqui eu tenho o exemplo da cadeia aberta, pessoal. Não sofre um fechamento. Aqui eu tenho uma cadeia fechada, então já sofre um fechamento, um ciclo, tá? Então aqui nós temos uma cadeia aberta, aqui nós temos uma cadeia fechada, tá? Então cadeia fechada, ela tem um fechamento, forma um ciclo. Aqui não, aqui você tem as extremidades. A cadeia aberta, ela apresenta extremidades, tá ok? Então cadeia aberta, você já sabe, é quando não sofre fechamento, tá ok? Bom, as cadeias abertas, elas podem ter três conjuntos de classificação. O primeiro conjunto de classificação é o seguinte: você vai dizer se é normal ou reta, ramificada ou arborescente. O que são cadeias abertas, normal ou reta? Na cadeia normal ou reta, átomos de carbono ligados em sequência linear. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, uma sequência linear formando uma reta. Tá? Então isso aqui é a cadeia aberta normal. A cadeia ramificada, existe ramificação simples de átomos de carbono na sequência linear. Aqui eu tenho a cadeia ramificada. Aqui eu tenho uma sequência linear e aqui eu tenho uma ramificação simples, né? Então nós denominamos de ramificada. A cadeia normal é uma sequência reta, não existe ramificação de carbono, tem que ser de carbono. Na cadeia ramificada, eu tenho uma ramificação na sequência linear. E a cadeia arborescente, existe ramificação na ramificação. Então, aqui eu tenho a sequência linear, aqui eu tenho uma ramificação, ó, essa ramificação simples, mas dentro dessa ramificação sai outra ramificação. Portanto, aqui eu tenho uma cadeia carbônica aberta, arborescente, tá ok? Então não resta dúvida, né? Normal reta é a sequência linear, ramificada é quando você tem uma ramificação simples na sequência linear, e arborescente é quando você tem uma ramificação dentro de outra ramificação, tá ok? Então tá aí. No primeiro conjunto de classificação pode ser normal, ramificada e arborescente. Vamos para o segundo conjunto de classificação. A cadeia aberta, ela pode ser homogênea e heterogênea. Quando é que é homogêneo? Homogêneo é quando não existe átomo diferente de carbono entre átomos de carbono. Aqui eu tenho um exemplo. Percebemos que entre átomos de carbono não tem outro átomo diferente do carbono. Eu tenho o oxigênio, mas o oxigênio está fora, não está situado entre átomos de carbono. Então aqui eu tenho uma cadeia aberta homogênea. A cadeia heterogênea, existe átomo diferente do carbono entre átomos de carbono. É esse caso aqui, ó. Existe o oxigênio situado entre átomos de carbono. Então eu tenho um átomo diferente do carbono situado entre átomos de carbono. É chamada heterogênea. Aqui nós temos uma cadeia homogênea e aqui nós temos uma cadeia heterogênea, tá ok? Vamos para o outro conjunto de classificação. A cadeia aberta, acíclica
ou alifática, ela pode ser ainda saturada e insaturada. Quando é que é saturada? Quando só existem ligações simples entre átomos de carbono. Pessoal, entre esses dois átomos de carbono tem uma simples ligação. Eu tenho uma dupla aqui, mas não é entre átomos de carbono. O que vale é entre átomos de carbono. Então, eu tenho uma cadeia saturada. Cadeia insaturada. Existem duplas e ou triplas ligações entre átomos de carbono. Esse caso aqui, ó, eu tenho uma dupla situada entre átomos de carbono. Então, eu tenho uma cadeia carbônica insaturada. Aqui saturada, porque entre átomos de carbono só tem simples ligação. Aqui insaturada, porque entre átomos de carbono tem dupla ligação. Poderia ter também tripla ligação. A dupla e a tripla ligação caracteriza uma cadeia carbônica insaturada. Então vamos lá. Existem 3 tipos. A cadeia aberta, acíclica ou alifática, ela pode ser normal, ramificada, arborescente. Normal quando os átomos estão em sequência linear, ramificada quando tem uma ramificação na sequência linear e arborescente quando tem uma ramificação dentro de outra. Aqui eu tenho a cadeia normal, a ramificada e a arborescente. Depois ela pode ser homogênea e heterogênea. Homogênea é quando não existe átomo diferente do carbono situado entre átomos de carbono, e heterogêneo quando existe átomos diferentes de carbono situados entre átomos de carbono. Tá ok? E o outro conjunto que nós falamos é saturada e insaturada. Saturada, só existe simples ligação entre átomos de carbono. Insaturada, existe duplas e ou tripla ligação entre átomos de carbono. Tá ok? Então, vamos agora resolver o exercício número 1 para a gente entender o que nós falamos aí. Classificar as cadeias carbônicas abaixo. Aqui eu tenho o item A, H3C, CO, CH3. Aqui eu tenho o item B. Aqui eu tenho o item C, um pouco estranha. Essa daqui, pessoal, é uma forma sedimentada de cadeia carbônica. É assim que cai no Enem. Então, no Enem costuma cair. Não tão simples assim. Costuma cair esse tipo aqui. Então, eu vou explicar para vocês também esse tipo, tá ok? Então, eu tenho as 4 cadeias abertas e vamos classificar. O item A, eu tenho H3C, CO, CH3. Não sei se vocês estão percebendo aqui, respeita, pessoal, olha, respeita a tetravalência, né, do carbono, ó, 3 e 1, 4, portanto eu tenho 1 com mais 3, 4, portanto por isso que é H3. Esse carbono aqui, ele já tem suas 4, ó, 1, 2, 3, 4, ele já tem as suas 4. Esse carbono ele tem 3 e 1, 4. O oxigênio é bivalente, então ele já tem suas 2 ligações covalentes, tá ok? Então isso aqui foi preenchido dentro dos critérios, né, da tetravalência, da bivalência do oxigênio, né? E isso tem que ser respeitado. Bom, esta cadeia aqui é uma cadeia aberta, porque não forma um fechamento. É uma cadeia normal, porque não existe, veja bem, não existe uma ramificação entre átomos de carbono, é uma linha reta, esse oxigênio não vale, só vale se fosse carbono. Se aqui fosse carbono, seria uma cadeia ramificada, mas como é oxigênio ou qualquer outro elemento químico, continua sendo a cadeia reta, porque só existe átomo de carbono ligado em linha reta. Então é uma cadeia aberta, é uma cadeia normal, é homogênea porque não existe átomo diferente do carbono entre átomos de carbono, esse oxigênio está fora, e é saturada porque só tem simples ligação entre átomos de carbono. Essa dupla ligação não é entre átomos de carbono, é entre um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. E a regra vale só entre átomos de carbono, tá ok? Então é uma cadeia aberta, normal, homogênea e saturada, porque tem simples ligação. A B, H3C, CH, COH. Esta é uma cadeia aberta, porque não está formando um fechamento.
É uma cadeia normal, porque aqui você pode ver os carbonos estão em linha reta. Isso aqui não é ramificação, isso aqui não é ramificação. Só é ramificação, só seria ramificação se tivesse carbono. Então é uma cadeia aberta, normal, homogênea, porque não existe átomo diferente do carbono entre átomo de carbono, e saturada, porque só tem simples ligação entre átomos de carbono. Tá ok? Então é isso aí. Cadeia aberta, normal, homogênea e saturada. Vamos a C. Pessoal, aqui eu tenho uma forma segmentada, muito utilizada na química orgânica. Toda vez que eu tiver esse segmento aqui, ó, de reta, as extremidades deles são ocupadas por carbono. Então tem um carbono aqui, tem outro carbono. Se eu pegar esse outro aqui, eu tenho um carbono aqui, tem outro carbono aqui. Se eu pegar esse outro segmento, eu tenho um carbono, tem outro carbono. Se eu pegar esse outro segmento, um carbono, um carbono. Portanto, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí eu venho e coloco 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí, aqui são simples ligações, simples ligação. Quando eu tiver 2 tracinhos, é dupla ligação. Se eu tivesse 3 tracinhos, seria tripla ligação. Então, no primeiro, no segundo para o terceiro, ó, do segundo para o terceiro eu tenho uma dupla. Então, é isso aqui, essa forma segmentada, o esqueleto é isso aqui, tá ok? Agora, eu vou completar com hidrogênios, tá ok? O carbono é tetravalente, então tem um tracinho, falta H3. Esse carbono tem 2 tracinhos, estão faltando H2. Esse carbono aqui tem 3 tracinhos, está faltando um H. Esse carbono tem 3 tracinhos, está faltando um H. E esse carbono tem um tracinho, está faltando 3 hidrogênios. Por que eu ensinei para vocês o preenchimento disso? Porque vai ter hora que você vai ter que fazer isso, tá? Vai ter que completar com hidrogênios. Então, aqui você tem a estrutura, você coloca os carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, que é a dupla, agora você completa com hidrogênio. Agora, já com a cadeia carbônica da maneira normal, o que é que nós vamos fazer? Vamos classificar. Aqui eu tenho uma cadeia aberta, normal, a cadeia aberta porque não tem ramificação, aliás, a cadeia aberta porque não está havendo fechamento, normal porque está formando uma linha reta, homogênea porque não tem átomo diferente entre átomos de carbono, e insaturada porque tem uma dupla ligação entre átomos de carbono, tá ok? Então vamos a D. A D, eu tenho aqui, pessoal, um carbono, 2 carbono, oxigênio, um carbono, um carbono, um carbono. Então tem 1, 2 carbonos, aí vem o oxigênio, aí vem esse carbono aqui e esse aqui. E aqui eu tenho outro carbono, ó, um carbono aqui e outro aqui, esse outro segmento. Então, o esqueleto disso daqui para a nossa forma normal é isso aqui. Agora, vou completar com hidrogênio. O carbono é tetravalente. Como eu tenho um tracinho, então H3. Esse carbono, ele tem 2 tracinhos, então H2. O oxigênio, ele é bivalente, ele já tem seus 2 tracinhos, então nós não colocamos. Esse carbono tem 1, 2, 3 tracinhos, então vamos colocar o hidrogênio aqui. Esse carbono tem um tracinho, portanto H3. Esse carbono tem 2 tracinhos, portanto H2. Esse carbono um tracinho, portanto H3. Então essa é a nossa forma normal, tá? A forma normal de representação das cadeias carbônicas, tá ok? Que eu tenho a forma segmentada e aqui a forma normal. Agora, eu vou classificar. Bom, cadeia aberta, por quê, pessoal? Porque não está havendo um fechamento. Ramificada, porque está saindo esse ramo aqui, ó. Esse ramo de carbono. Heterogênea, por que heterogênea? Porque entre 2 átomos de carbono tem o oxigênio. Nós chamamos de heteroátomo. E saturada, porque entre átomos de carbono só tem simples ligações. Tá ok? Então, essa primeira classificação de cadeia aberta, alicíclica ou alifática, nós já passamos para vocês. A próxima aula vai ser, nós vamos falar de cadeia fechada, tá ok? Então, cadeia aberta, a classificação, os 3 grupos de classificações, nós já falamos para vocês, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço a todos.